A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para mais uma Semana Política com André Pinotes Batista, deputado eleito pelo Partido Socialista, Paula Santos, deputada eleita pelo PCP, pela CDU, e Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD. O programa de debate sobre as principais questões da atualidade política numa perspectiva da região está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde e às terças às 3 da tarde. Estamos a gravar no domingo, pouco depois de conhecidos os resultados completos das eleições na Madeira. Hoje esse será um dos temas. Depois, como segundo tema, o acordo que o Governo conseguiu com 7 dos 12 sindicatos dos professores para a progressão nas carreiras. E, por fim, as medidas para os jovens, que o Executivo de Luís Montenegro também aprovou, que passam pela redução do IRS, apoio no acesso à habitação e também apoio ao alojamento para os estudantes não bolseiros. Eu cumprimento Paulo Edson Cunha e Paula Santos, que já estão connosco. Boa tarde. Daqui a pouco junta-se a nós André Pinotes Batista, uns minutos depois. E começávamos por este primeiro tema que referi, as eleições na Madeira. Quem ganhou foi o PSD, com 36,13% dos votos. O PS teve 21,32%. O JPP, 16,89%. Foi, creio eu, a maior subida, uma vez que há 8 meses, nas últimas eleições, tinha tido 11%, agora tem 16%, perto dos 17%. O Chega obteve 9,23%, o CDS 3,96%, a Iniciativa Liberal 2,56%, o PAN 1,86% e o Partido Comunista, a CDU, obteve 1,63%, abaixo dos 2,72% que teve há 8 meses, e perdeu o eleito, o deputado que tinha na Assembleia Regional da Madeira. Eu passo a dizer a que partidos pertencem os 47 mandatos que foram já atribuídos. O partido mais votado, o PSD, tem 19 deputados, tinha 23 nas últimas eleições, agora ficou com 19. O Partido Socialista ficou com 11, os mesmos que já tinha. O JPP subiu de 5 mandatos para 9. O Chega mantém os 4 que tinha. O CDS ganha um deputado, ou melhor, o CDS tem 2 deputados, mas desta vez concorreu sozinho. Há 8 meses tinha concorrido em coligação com o PSD. A Iniciativa Liberal elegeu um deputado, também já tinha um, e o PAN manteve também o deputado que já tinha. Para haver maioria, tem que ser 24 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, uma vez que são 47 o número de mandatos desta Assembleia. Faltam, portanto, 5 mandatos ao PSD para conseguir uma maioria estável, sendo que não se vislumbra que sem o Chega consiga formar essa maioria, uma vez que o CDS tem 2, a Iniciativa Liberal tem 1 e mesmo que o PAN apoie, ainda fica a faltar um outro deputado. Entretanto, o Partido Socialista na Madeira parece mostrar-se mais próximo do JPP e admite até a hipótese de chegar ao governo juntamente com esse partido. Eu começava aqui por Paulo Edson Cunha, que é precisamente do PSD, que venceu as eleições na Madeira, mais uma vez. Tem sido sempre o PSD a vencer as eleições neste arquipélago. Como é que olha para estes resultados, Paulo Edson Cunha? Então, muito boa noite a todo o auditório, a Francisco Rito também, e aos meus colegas de bancada, neste caso à deputada Paula Santos, até porque o deputado André Pinotes Batista ainda não chegou, ainda não está entre nós. Eu acho que foi, antes de mais nada, dizer que foi uma excelente semana para o PSD. Foi uma excelente semana para o PSD,
por muitos assuntos que nós vamos aqui discutir, ou os restantes assuntos que aqui vamos discutir, mas também por este. Eu li um comentário dentro de um grupo de amigos que me pareceu extremamente curioso, que foi ao fim de, portanto, um Hércules e 200 inspectores depois, o PS teve a mesma percentagem, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, zero. Zero deputados. Elegem zero deputados. Há que tirar uma leitura política relativamente a isto. Vai ser difícil para o PSD, não sei como é que o quadro de governação vai ser composto. Provavelmente a esquerda acabará, o Partido Socialista, junto com o JPP, acabarão por conseguir fazer algum acordo, não sei. Não tenho nenhuma informação privilegiada no sentido de saber que se o PST e o Chega conseguem fazer algum tipo de acordo, mas por aquilo que temos visto, nós sabemos que as posições da Madeira nem sempre são coincidentes com aquilo que são as posições, quando eu digo da Madeira, do PSD da Madeira, nem sempre são completamente coincidentes com aquilo que é do PSD nacional. Mas não deixa de ser uma vitória, e não deixa de ser uma vitória bastante importante depois de tudo o que aconteceu. E, sobretudo, mais do que uma vitória do PSD, foi como eu disse, não tenho dúvidas nenhumas, foi uma grande derrota de toda a esquerda, sobretudo do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, sendo que o Partido Socialista não conseguiu capitalizar. Quem conseguiu capitalizar foi um partido de ex-dissidentes, ou de dissidentes de ex-socialistas, que o eleitorado quis premiá-los com uma subida significativa de votos. Neste momento é aquilo que me apraz dizer. Não sei se depois de ouvir o comentário da Paula Santos, com certeza, e se o André não tiver ainda chegado, com certeza poderei dar mais uma chega relativamente a esta questão. Paula Santos, eu pedi-lhe também então um comentário a estes resultados e se encontra alguma explicação para a CDU ter perdido o eleito que tinha na Assembleia Regional. Muito boa tarde. Estes resultados das eleições regionais na Madeira, a conclusão que tiramos é que os resultados são negativos no que diz para a defesa dos direitos e os interesses dos trabalhadores e do povo da região. Com estes resultados e com a intenção por parte do PSD, aquilo que estará em cima da mesa é um continuado caminho de mais injustiças, mais desigualdades, mais dificuldades para os trabalhadores e para o povo da região da Madeira. A perda do deputado da CDU é também um elemento negativo na vida política da região e, aliás, são os trabalhadores, o povo, essa força para defender os seus interesses e direitos que sai fragilizado. Há diversos elementos que concorreram para estes resultados. Por um lado, a instrumentalização, o condicionamento da livre opção dos eleitores, um caminho por parte do PSD para eludir aquilo que tem sido a natureza das suas opções políticas de exploração e de empobrecimento empobrecimento dos trabalhadores e do povo, toda uma campanha de falsificação das posições do PCP e da CDU para diminuir o reconhecimento da sua ação junto das populações, preconceitos, mas também um conjunto de elementos de expressão quanto ao que estava em decisão nestas eleições regionais. Há, de facto, uma disparidade de meios entre candidaturas, também um tratamento discriminatório por parte da comunicação social, tudo com o objetivo de favorecer a perpetuação da política de direita. Os resultados, como referi, e para concluir, são de facto resultados, no geral, são extremamente negativos para os trabalhadores e para o povo da região da Madeira. Entretanto, André Pinotes Batista está prestes a juntar-se a nós também, ainda certamente a tempo de comentar estes resultados na Madeira.
Paulo Edson Cunha, sem o Chega, parece que nenhum dos partidos, nenhum dos blocos, digamos assim, poderá conseguir uma maioria estável, porque se ao PSD é difícil, fica a faltar pelo menos um deputado se o Chega não apoiar. O PS, mesmo que se junte com o JPP, consegue 20 deputados, e depois os outros partidos que sobram, à exceção do Chega, são de direita, a Iniciativa Liberal e o CDS, apenas o PAN, quando muito, daria 21 deputados. Não se vislumbra que a esquerda consiga, sem o Chega, formar também uma maioria. É verdade. O Chega acaba por ser, também aqui na Madeira, o partido de charneira, mas nós temos de aceitar esta nova realidade que existe um bocadinho no mundo inteiro e que em Portugal também está... Paulo, estamos a ouvi-lo um pouco baixo e depois o som de retorno entra e faz um pouco feedback. Entretanto, já temos aqui o André Pinotes Batista, mas pedia-lhe que concluísse. Paulo, faz favor. Concluo. Sim, de facto é verdade que nós temos de aceitar esta nova realidade que acontece um pouco por todo o mundo e também está a acontecer em Portugal. Eu só queria deixar aqui uma nota que há pouco não disse. É relevante nós percebermos que o PSD, nos últimos meses, ganhou nos Açores, na Madeira e no continente. E espero que ganhe também as eleições europeias. Passo a bola ao André Pinotes Batista. Vamos ouvir o André Pinotes Batista. Paulo, eu pedi-lhe para a próxima intervenção que pudesse baixar o volume do seu som de retorno e aproximar-se um pouco mais do microfone para ficarmos com mais qualidade no seu som. André Pinotes Batista, boa tarde também, bem-vindo. Estávamos a falar sobre os resultados nas eleições, que são conhecidos há poucas horas. Aliás, a última freguesia foi apurada ainda não há uma hora, deste dia que estamos a gravar, na sexta-feira. Aliás, no domingo à noite, peço desculpa. André Pinotes Batista, que comentário é que lhe merecem os resultados e também a posição do Partido Socialista, que parece estar disponível para um entendimento com o JPP, embora não se consiga perceber como é que isso pode dar uma maioria na Assembleia Legislativa. Boa noite a todos. Antes de mais, nós, sobre as eleições da Madeira, temos antes de mais de dar uma nota sobre aquilo que foi o facto de termos eleições em 2023 e logo de seguida em 2024. É um cenário atípico, é um cenário no qual, sem prejuízo da vitória clara que o PSD obteve nas regionais da Madeira de 2024, representou, tanto quanto se consegue perceber, uma quebra eleitoral significativa, na casa dos 10 mil votos, e resultados ainda provisórios, mas quase definitivos, uma quebra de mandatos de 23 para 19, portanto, é caso para dizer que o PSD na Madeira teve uma penalização, ainda assim, longe da maioria absoluta, mas claramente vencedor. Relativamente à possibilidade de existir uma coligação entre o PS e o JPP, eu reservo-me o facto de ser membro da direção nacional do Partido Socialista, não para fugir à questão, mas porque estas questões das autonomias regionais são de facto muito relevantes para mim, e no Partido Socialista nós levamos muito a sério. Caberá ao PS da Madeira, como coube ao PS dos Açores, fazer a leitura dos resultados que entender. Se na altura me insurgi contra certas pressões que foram feitas ao Partido Socialista Nacional e dos Açores relativamente à forma como se iriam definir os cenários pós-eleitorais, não farei aqui diferente. É verdade que, em conjunto, o PS e o JPP terão 20 mandatos e o PSD 19, mas aqui entra em equação uma parte que tem a ver com a posição do Partido Chega, de André Ventura, que predispôs-se ao longo da pré-campanha de 2024 a fazer uma coligação com o PSD, desde que Miguel Albuquerque não fosse o líder desse governo, porque o Partido Chega é um partido que não respeita a presunção de inocência, não respeita os tempos da justiça e, portanto, já condenou Miguel Albuquerque por corrupção e estas questões do Partido Chega são questões que se colocam nas regionais, colocam-se nas eleições legislativas, colocam-se um pouco por todo o espectro de eleições, mas o que é facto é que André Ventura, para somar os seus 4 mandatos aos do PSD, teria sempre que dar um pino à retaguarda e inverter tudo aquilo que disse, porque, enfim, ou as palavras são para levar a sério ou não são para levar a sério,
É difícil levar André Ventura a sério, mas se o levarmos a sério, nós vamos estar num cenário de profunda ingovernabilidade. Eu recordo que há também um eleito do IEL, um eleito do PAN. Os dois partidos estiveram também na gênese da queda do governo de Miguel Albuquerque. O CDS não se quis coligar com o PSD desta vez, tem também 2 mandatos. Há um cenário de profunda instabilidade na região autónoma da Madeira. Enfim, caberá agora aos partidos verem de que forma é que conseguirão constituir maiorias, sendo que maiorias absolutas serão virtualmente impossíveis, partindo da premissa que o PAN, com a mesma cabeça de lista, não vai agora tomar uma posição diferente ao fim de pouco mais de 3, 4 meses. E, portanto, o facto do Chega ter 4 eleitos e o PAN ter 1 eleito, e destes 5 deputados estarem incompatibilizados com uma liderança por Miguel Albuquerque, deixará um cenário em que ou Miguel Albuquerque governa em minoria, ou o PSD consegue uma coligação com o Chega, mas com um outro líder, coisa que Miguel Albuquerque dificilmente estará disponível a aceitar, e apesar de ter o Partido Social Democrata Regional da Madeira se ter dividido, a verdade é que Miguel Albuquerque, apesar de tudo, ganhou as eleições, ou então o PS e o JPP poderão apresentar também uma coligação. Diga-se à partida que a soma destes 2 partidos corresponde a qualquer coisa como 38% dos votos, acima daquilo que são os votos do PSD, mas, enfim, caberá aos partidos da Madeira tomar uma decisão. Nós temos que ter respeito pela autonomia, e eu tenho respeito pela autonomia. Lamento que Bloco de Esquerda e CDU não tenham eleito, porque este fenómeno de redução da esquerda é algo que me tem vindo a preocupar em sucessivos atos eleitorais. Digo que a Madeira, porventura, não será o exemplo mais cabal, mas enfim, a verdade é que o PS vence apenas em Machico e o JPP em Santa Cruz. Nos restantes, o PSD, com maior ou menor dificuldade, conseguiu vencer. Chama a atenção, por exemplo, que no Funchal também houve um resultado que merece análise. O André estava a falar que o JPP e o PS juntos chegam aos 38% dos votos, mas em termos de mandatos ficam com 20 mandatos, a maioria absoluta são 24, também não se vê que sem o Chega consigam formar uma maioria. O André Pinotes Batista diz que não vê estabilidade, não vê possibilidade de haver uma governação estável, mas o Presidente da República já teve a oportunidade de dizer que não há uma situação de um pântano após estas eleições no arquipélago. É evidente que não acha a mesma coisa, André. Não, eu penso que nesta altura, com todo o respeito que o Sr. Presidente da República me merece, não só institucional, mas pelo percurso político que fez, nesta altura o Sr. Presidente da República tenta dobrar a realidade às suas próprias carências de popularidade. O que é que eu quero dizer com isto? Sem querer aprofundar excessivamente, o Sr. Presidente da República, ao nível do continente, insiste na candidatura de António Costa a cargos internacionais de uma forma muito mais exacerbada. Fala ao Sr. Presidente da República ou aos seus enviados muitíssimo mais, 10 vezes mais dessa putativa eventualidade do que o próprio António Costa, e falo para poder justificar ao povo português a opção, na minha opinião, errada que tomou de dissolver uma maioria absoluta e termos mais instabilidade no continente do que teríamos com outras soluções. Na Madeira, o Sr. Presidente da República sente-se forçado a também ter que justificar os resultados da sua atuação. A verdade é que, com frieza e distanciamento, podemos dizer que este Presidente tem utilizado uma magistratura que, em vez de ser uma magistratura de influência construtiva, é uma magistratura de destabilização. Necessariamente o Sr. Presidente, que está com uma avaliação negativa pela primeira vez, e sabemos do quão importante para ele é ter avaliações positivas, nesta questão particular, o Presidente dos afetos, das selfies, da proximidade, das visitas aos incêndios, quando os incêndios ainda estão a decorrer, sendo depois uma necessidade ainda do seu passado comentador de vir enquadrar o que a sua ação gerou de instabilidade, negando muitas vezes o óbvio Lula, mas enfim, isso são avaliações que cabem aos comentadores políticos. Nós não somos comentadores políticos, sou militante e dirigente nacional do Partido Socialista e, como tal, também não quero alongar muito sobre isso. Há uma coisa sobre a resposta que eu dei anteriormente. O Francisco fez uma síntese quase perfeita daquilo que eu tinha dito, mas, de facto, eu não digo que o PS e o JPP têm uma maioria para formar a maioria absoluta. O que eu digo é que sem o Chega, que
tomou a posição de só faz coligações com Miguel Albuquerque fora porque condenou por corrupção, apesar de não ser isso que aconteceu na Justiça e do processo ainda ir no ADR e ter caído até uma parte na dimensão instrutória. Quando há 4 deputados do Chega, são precisos 24, e a geometria variável o que diz é que ninguém os vai atingir. E esta era a nota que eu estava a dar ainda há pouco. Portanto, ou um governo de maioria relativa de Miguel Albuquerque, ou um governo de maioria relativa do JPP e do Partido Socialista, ou um governo de maioria relativa do PSD com o CDS, ou então uma maioria absoluta construída, essa sim que o Chega, mas com outro líder que não Miguel Albuquerque, que certamente não vai abandonar. Portanto, se isto não é um impasse, se isto não é um pântano, então eu não quero saber o que é que o Sr. Presidente da Assembleia da República consideraria um pântano. Paula Santos, não sei se quer ainda acrescentar alguma coisa, e eu também lhe perguntava se perante este cenário admite que possa vir a ser a melhor solução a convocação de eleições outra vez em breve na Madeira. Bom, não vou antecipar o futuro, mas gostaria de dizer o seguinte, independentemente dos cenários, que já há vários que estão a ser colocados em cima da mesa, há uma coisa que é um facto, que é os resultados, eu insisto neste aspecto que estava a colocar, vão no sentido de dar continuidade à política de direita. A política é essa que é responsável pelas dificuldades sentidas pelos trabalhadores e pelo povo da região. Ora, esta não é a solução, nem é aquilo que é necessário para, de facto, corresponder às necessidades dos trabalhadores e da população. Eu gostaria só de fazer uma referência, porque é justa que a faça, a CDU, os militantes do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes, de todos os independentes que estão com o projeto da CDU, tem sido a CDU que ao longo de todo este tempo tem estado junto das populações, lá nos locais onde há problemas, em cada um, nas ruas, nos bairros, em diversas localidades. E este é um elemento de grande valor. E, portanto, aquilo que queria aqui colocar e de reafirmar é de facto que a CDU continuará a intervir, a lutar, continuará a estar com os trabalhadores, com o povo, porque é de facto os compromissos que assume com os trabalhadores e com o povo e, portanto, continuará a estar a intervir e a lutar pelos direitos e pela melhoria das suas condições de vida. E com isto encerramos este assunto, sem prejuízo do Paulo Edson Cunha, quando, pode ser já, imagino que ligou o microfone, imagino que queira dizer alguma coisa, Paulo. Não, calculava que me fosse fazer agora uma pergunta relativamente à outra situação. Relativamente a isto, já tenho a oportunidade de dizer uma coisa. É verdade que o JPP e o PS fazem 20 mandatos, mas o PSD e o CDS também fazem mais, mesmo sem atingir a tal maioria. Era só na tal geografia ou geometria que o André aqui falava há pouco. Apenas isso. E continuamos com algum som de retorno por parte do microfone do Paulo. Paula Santos, passando para o segundo tema que temos para hoje, o acordo do Governo com 7 dos 12 sindicatos dos professores. A FENPROF foi uma das forças sindicais que não assinou este acordo. Este acordo prevê a recuperação do tempo congelado nas carreiras dos professores e uma progressão na carreira para cerca de 70 mil docentes. Como é que classifica este acordo que foi anunciado esta semana? Bom, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. Este problema da contabilização do tempo de serviço dos professores e dos educadores já podia estar resolvido há muito tempo. E ele não está resolvido porque o PS, o PSD e o CDS impediram que fosse resolvido. Não podemos deixar esquecer o volte-face do PSD e do CDS em 2019 que traíram os professores.
Esta é a expressão, eu estou a dizê-la porque esta é a mesma expressão, da noite para o dia mudaram o sentido de voto e traíram os professores. E, portanto, impediram que, de facto, a contabilização de todo o tempo de serviço pudesse ter já sido recuperada pelos professores. Um segundo aspecto que queria colocar é se houve partido que ao longo de todo este tempo colocou em cima da mesa a necessidade de se resolver este problema foi o PCP. E queria, em terceiro lugar, dizer o seguinte, aquilo que se alcançou só foi possível com a luta dos professores e dos educadores. E, portanto, queria também aqui dirigir uma saudação aos professores e aos educadores do nosso país pela sua luta, pelos direitos, pela defesa da escola pública. Nós entendemos que há aqui avanços e que houve aqui aspectos positivos relativamente às matérias que foram anunciadas. Agora, não podemos deixar de considerar que é inaceitável que fiquem de fora cerca de 25 mil professores. Há um conjunto de aspectos que importa que sejam resolvidos e que não houve ainda resposta por parte do Governo. Vou dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, a eliminação, o fim das vagas no acesso ao 5º e ao 7º escalão. Há aqui várias questões que importa também aprofundar relativamente a estas questões, problemas concretos sobre os quais ainda não há resposta. Mas podemos dar um outro. Ainda na semana passada, na Assembleia da República, houve um debate sobre a escola pública e da parte do PSD não se ouviu qualquer resposta como é que vai resolver o problema da falta de professores. Está-se a terminar um ano letivo, daqui a meses iniciar-se-á um novo ano letivo, portanto, é agora que se tem que preparar o novo ano letivo para que tudo decorra com tranquilidade e estabilidade, mas todos sabemos como é que têm iniciado os últimos anos letivos, que há um número grande de estudantes que não têm professores a todas as disciplinas. E como é que vai ser no próximo ano letivo, em setembro? Vão ou não vão haver professores para todas as disciplinas, para todos os estudantes? Este é um problema que não tem resposta por parte do Governo e por parte do PSD e do CDS. Para terminar, eu gostava de fazer uma última referência para dizer o seguinte. Foi lamentável o episódio que se assistiu na passada semana em que o Ministro da Educação veio fazer declarações sobre a FENPROF em concreto, que é o sindicato, a organização sindical mais representativa dos professores, tecendo um conjunto de considerações que são lamentáveis antes de não se realizar. Esta é que é a questão. Houve um conjunto de considerações que foram feitas, que não têm qualquer correspondência com a realidade, e a verdade, antes da reunião se realizar. É de facto inaceitável uma atitude desta natureza, mas isso também revela de facto mais sobre quem as faz, sobre quem o fez. Queria terminar fazendo uma referência que as questões da valorização da carreira docente, as questões que se prendem com a valorização dos salários, das progressões, da garantia de condições de trabalho, são de facto questões que são fundamentais para assegurar que haja professores, para que haja maior atratividade por parte da profissão. Mas os problemas da escola pública não se esgotam aqui. Há de facto um conjunto de outros problemas que se prendem com instalações que estão por resolver, problemas que não vale a pena vir aqui para cima da mesa colocar a transferência de competências, porque quer o PS, quer o PSD conhecem bem as responsabilidades relativamente a esta matéria e o Governo tem que de facto encontrar uma resposta para haver a requalificação e a construção das escolas que são necessárias no nosso país, mas há também problemas com um conjunto de outros trabalhadores em que persiste a precariedade, em que persiste a falta de psicólogos, a falta de técnicos, e estes são de facto problemas em que se exige resposta por parte do Governo. André Pinotes Batista, também o seu comentário a este acordo e como é que responde ao que disse Paula Santos, de que o Partido Socialista foi um partido que traiu os professores relativamente ao tempo de serviço congelado? Não pretendo responder diretamente à Paula Santos, mas pretendo recordar aqui o Decreto-Lei número 36 de 2019, quando o Partido Socialista, pela primeira vez numa década,
descongelou as carreiras, nomeadamente no período, para ser mais concreto, no período que tinha sido de congelamento 2011 a 2017. A posição do Partido Socialista tem vindo a evoluir, é preciso dizê-lo com toda a clareza. Nós entendemos que quando estamos a repor, e fizemos caminho com o Partido Comunista, com os Verdes, com o Bloco de Esquerda em reposições, sempre com o cuidado de não dar passos maiores do que a perna. Feita esta pequena correção histórica sobre aquilo que nós estamos a comentar hoje, é importante dizer o seguinte, saudar o acordo com os professores. Ele fazia também parte do programa eleitoral do Partido Socialista, era algo na qual Pedro Nuno Santos chegou a ser até criticado por ter evoluído neste sentido. Agora, é importante nós termos também aqui a noção que tem havido uma recuperação gradual destes tempos de serviço. Houve momentos em que o entendimento da liderança do Partido Socialista é que não existiam condições, por uma razão muito simples, porque existem outras carreiras, e a partir do momento em que nós começamos a fazer um conjunto de recuperações, é justo que todas as outras carreiras da administração pública se perguntem também pela equidade nas medidas que vão sendo tomadas. Ainda assim, a evolução que foi ocorrendo fez com que o Partido Socialista tivesse defendido exatamente este descongelamento. Ele trará efeitos nos próximos 3 anos e meio, 4 anos, mas há uma ressalva que tem que ser feita. A proposta do Partido Socialista ia mais longe, ia no sentido e dava um grande enfoque. Nós concentramos nisto do descongelamento, que já está na carreira, e é justo, mas dava um enfoque muito grande aos primeiros escalões, à melhoria das condições de entrada na profissão. Se nós fizermos uma análise médio e longo prazo, e eu finalizo por aqui este raciocínio, que acho que a questão do IRS é muito importante, nós podemos analisar o nosso próximo tema, onde acontece o inverso do que eu vou dizer agora. Nós vamos chegar a um ponto onde hoje em dia temos 41% dos professores nos 3 primeiros escalões, e no final desta medida, dentro de 3 anos e meio, teremos 90% dos professores nos 3 últimos anos escalões. Esta valorização salarial é justa, é merecida, e, portanto, nada a criticar. Sempre que a AD aplicar medidas que o Partido Socialista também defendia, nós não nos vamos opor a medidas que o PS defendeu ou aplicou. Até dá-se agora ao caso extraordinário, como vamos ver a seguir, da AD por vezes anunciar coisas que já estavam em vigor ou que são menos do que existia no anterior governo. Mas neste caso não, e, portanto, se o governo andou bem, não há razão para se falar mal. Mas chama a atenção disto. Se dentro de 3 anos nós tivermos 90% dos docentes nos 3 primeiros escalões, podemos ficar encantados por estes 90% de docentes, mas temos de ter atenção que não está a haver uma valorização da entrada na carreira. E no momento em que nós estamos a ter recuperação demográfica, aquela frase célebre de Nuno Crato que existiam professores a mais, já para não falar daquela em que ele falou em implodir o Ministério da Educação, é já longínqua, mas merece ser recuperada por uma razão. Ou valorizamos a profissão nos seus primeiros escalões, onde os professores iniciam as suas carreiras, ou a profissão continuará a não ser atrativa, independentemente de ter vindo a fazer justiça nos últimos anos, e chamo outra vez a atenção para o Decreto-Lei 36 de 2019, de 15 de março, e agora também esta medida, está-se a fazer justiça. Agora, há uma coisa que quero dizer, Francisco, com toda a clareza. Semana após semana, nós vamos debatendo aqui questões. A minha visão, muitas vezes, aproxima-se mais da Paula Santos do Paulo Edson Cunha. Mas há uma coisa que eu não percebo, quer dizer, eu não respondo, o PCP não responde, talvez a Paula queira responder, talvez não queira, que é onde é que se vai buscar dinheiro para estas reivindicações todas que são justas. É que nós temos feito as contas e se a trajetória orçamental correr bem, há uma folga de 4 mil milhões de euros deixada pelo governo de António Costa ao governo de Luís Montenegro. Bem sei que até já neste programa, e Luís Marques Mendes várias vezes disseram, a folga não era tanta como se dizia, depois foram desmentidos sucessivamente pelas instâncias europeias. Agora, é preciso dizer o seguinte, esta folga, com os compromissos que já estão assumidos, está-se a esgotar. Porque mesmo uma grande folga, que foi o governo que recebeu uma folga maior do seu antecessor, não é uma folga ilimitada. E quando nós temos estas medidas que vamos tomando, 1 milhões de euros no IRS jovem, mais esta medida, mais a questão salarial das nossas forças de segurança, entre outras medidas que têm sido tomadas, o IRS em si já eram 450 milhões, e vamos por aí fora. E é preciso perguntar, bem sabendo que algumas das medidas que estão a ser anunciadas são um truque, porque só vão produzir efeitos daqui a 1 ano, daqui a 2, mas a verdade é que é preciso perceber. Diziam que a folga não existia, ela existia e era de cerca de 4 mil milhões de euros e já a gastaram toda, ou, em rigor, já a comprometeram toda. E, portanto, muitas vezes eu simpatizo com as posições políticas da Paula Santos, não sei qual era a carteira com a qual faria os pagamentos que ambicionam, mas, enfim, isso é toda uma outra discussão. Paulo Edson Cunha, sobre este tema, partilha, além do comentário ao acordo que foi obtido,
partilha destas preocupações que André Pinotes Batista agora expressou, designadamente do equilíbrio orçamental, por um lado, e por outro também a falta de atratividade da carreira para quem ainda vai iniciar a carreira de professor? Eu partilho, naturalmente que partilho em parte do documentário, da parte final do documentário do André Pinotes Batista. Contudo, eu digo que é parcialmente, porque há aqui alguma ironia por isto. Em primeiro lugar, porque o André Pinotes Batista tenta desviar, antes de mais nada, tenta desviar este tema, porque este tema acaba por se compreender que seja incómodo, porque o PSD consegue aqui, antes de mais nada, uma enorme vitória política. Uma enorme vitória política, uma das maiores vitórias políticas dos últimos anos. E consegue fazer em 30 dias aquilo que o Partido Socialista não conseguiu fazer em 8 anos, não só neste caso, e começa a ser rotineiro e até vulgar, nós usarmos esta terminologia, mas não deixa de ser verdade. Portanto, o PSD está, efetivamente, a resolver os problemas. E está a deixar, não só André Pinotes Batista, mas também todos os socialistas, com algum tipo de problemas, porque, por um lado, não podem dizer que não podem aceitar, porque, no fundo, as soluções estão a ser encontradas, as soluções que eles não conseguiram encontrar estão a ser encontradas, por um lado, e, por outro lado, vêm dizer uma coisa extraordinária, que é que estava no seu programa, ou que eram medidas do Partido Socialista, que todas as medidas eram do Partido Socialista. Curiosamente, o Partido Socialista, em 8 anos, não as conseguiu pôr em prática. A grande verdade é esta. Por uma incrível coincidência, é aquilo que os socialistas nos querem fazer crer. Paulo, eu não quero interromper, mas depois essa grande verdade tem que ser contestada, porque não é uma grande verdade. Com certeza, mas por uma incrível coincidência, a grande verdade é que nestes 30 dias, portanto, vocês deixaram, era como se tivessem estado a cozinhar e tinham deixado tudo no ponto. E o PSD chegava lá no ponto e resolvia o problema. A grande verdade é que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu nem relativamente à folga dos 4 mil milhões, já se provou que não foi isso que aconteceu relativamente a isso, como esta preocupação que o André Pinotes Batista manifestou é de facto uma preocupação grande, mas é irónico, porque quem está a gastar este dinheiro deste Orçamento de Estado, verdadeiramente, tirando estas medidas que são aplicadas pelo PSD, é uma coligação que está a haver, que nós já discutimos neste programa, que é uma coligação do Partido Socialista e do Chega, que estão a governar através da Assembleia da República. Já tomaram as medidas que o André quer falar daqui um bocadinho esta semana, na sexta-feira passada, mas também tomaram relativamente às SCUTs, também tomaram relativamente portanto, à questão do IRS. Portanto, têm estado a aplicar um conjunto de medidas, têm estado efetivamente a gastar aquele dinheiro que estava no Orçamento de Estado, mas da forma como o querem fazer e querem gastar. Relativamente à preocupação da Paula Santos, dos professores, também não é justo estar-se a falar neste governo relativamente àquilo que pode vir a acontecer em setembro. É uma preocupação que tem de existir, efetivamente. Estou certo que este governo tinha de resolver atempadamente, primeiro, aquele problema que emergia, que era a solução dos salários e das compensações que os professores tinham. Agora que existe alguma paz social, eu penso que estamos todos em condições de trabalhar afincadamente para, em setembro, as escolas abrirem todas elas com professores. Relativamente à FENPROF, eu diria a FENPROF, professor, a PCP, eu diria que está tudo apresentado, não é necessário mais nada. Não sei se as palavras do Sr. Ministro da Educação são infelizes ou não. Aqui a grande verdade é que o Sr. Ministro da Educação conseguiu, com todos os sindicatos, à exceção da FENPROF, um acordo histórico, um acordo que satisfaz os professores. E a FENPROF teve uma posição, do meu ponto de vista. Eu esperava mais, eu sou daqueles que acredito, costumo dizer a brincar que acredito no Pai Natal e de facto, e se calhar acredito mesmo porque acreditava que desta vez a FENPROF iria sentar-se à mesa e iria fazer esse tipo de acordo. Portanto, relativamente à requalificação das escolas, é de facto também um problema. Também não é um problema que se esperasse que o Governo em 30 dias o resolvesse. Consegue-se resolver muita coisa, mas não se consegue resolver tudo. E depois também temos de ver que há aqui hoje em dia, há um conjunto de responsabilidades que também estão na mão dos municípios e são assuntos que muitos deles estão a ser tratados e outros têm efetivamente de ser tratados com o máximo de urgência, porque o parque escolar efetivamente não está como deveria estar.
Vamos deixar aqui só agora um espaço, peço que sejam muito breves, para a réplica ao André Pinotes Batista e depois também à Paula Santos, que foi interpelada pelo André. André, muito rapidamente, por favor. Serei muito sucinto, porque o tema a seguir é realmente muito importante. Dizer que a grande verdade é que o atual governo, todas as medidas que aplica, para já resolve tudo em 30 dias e aplica as medidas do PS, não é de todo uma grande verdade. No mais da habitação disseram que iam revogar coisas e pouco mexeram, e no que mexeram mal. No IRS, como vamos ver já a seguir, não vou detalhar, é de longe uma coisa que não tem nada a ver com as nossas propostas. O anúncio do TGV, da terceira travessia do Tejo e do aeroporto, tem uma coisa que é de bradar aos céus, é que o engenheiro Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, limitou-se a pegar no que já estava feito e assinar um despacho de 3 páginas dizendo para consideração superior e anexo aos estudos que estavam a ser feitas. Se disserem que há um contínuo no Estado e que é normal essa continuidade, os nossos ouvintes percebem que quando muda um governo, não para o país. Agora, não é por terem mudado um logotipo que se devem convencer que em 30 dias resolvem o que os outros não resolveram, que as coisas não funcionam dessa maneira e acho que ninguém acredita que assim seja. Mas enfim, isto cada um de nós também dá a sua opinião e eu queria deixar a minha. Paula Santos quer responder ao que disse André Pinotes Batista sobre as reivindicações e medidas pedidas pelo PCP poderem gerar um desequilíbrio orçamental? Quero sim, já aí vou a essa matéria, mas queria referir 2 aspectos antes brevemente. Um primeiro para dizer que o governo de maioria absoluta do Partido Socialista teve condições para resolver este e outros problemas em relação à escola pública, em relação aos professores, em relação à educação, e a verdade é que optou por não o fazê-lo, recusou-se a fazê-lo, quando tinham todas as condições para o fazer. É verdade também que os problemas da escola pública, os problemas de desvalorização dos trabalhadores da educação e de desvalorização da carreira docente é o resultado das opções, quer das políticas dos governos do Partido Socialista, quer dos governos do PSD e do CDS. Eu creio que ainda estamos recordados quando no período da Troika houve um membro do governo que convidou os professores a emigrarem. Temos falta de professores, precisamos de professores nas escolas, mas para isso é preciso valorizar a profissão e é preciso valorizar a carreira, os salários, coisa que o Partido Socialista também não quis fazer. Agora, esta questão, quando nós colocamos em cima da mesa garantia de direitos, quando colocamos em cima da mesa assegurar serviços públicos, garantir respostas aos trabalhadores e às populações, vem sempre a questão que se prende, onde é que se vai buscar o dinheiro. Há aqui questões e há aqui opções políticas que são muito claras relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: é justo que o tempo trabalhado pelos professores e os educadores não seja apagado. Tiveram na escola, tiveram a trabalhar, tem que ser considerado na sua carreira, não se pode fazer de conta que não estiveram lá. E este é um elemento de grande justiça que tem que ser assegurado. Agora, quem fala dos professores, fala naturalmente de um conjunto de outras carreiras especiais, porque o PCP sempre colocou esta matéria para as diversas carreiras especiais. Aliás, como sempre consideramos que era importante haver uma valorização das diversas carreiras e das profissões no setor público, mas também dos trabalhadores do setor privado. Onde é que se vai buscar o dinheiro? Posso dar aqui vários exemplos, mas temos que olhar do ponto de vista das diversas opções políticas que aí estão. Olha, pode-se logo começar por pôr fim aos benefícios fiscais aos grupos económicos, uma estimativa de cerca de 1.600 milhões de euros. Podemos acabar com o regime dos residentes não habituais, também uma estimativa superior a 1.000 milhões de euros a mais de receitas para o Estado. Podemos tributar de uma forma efetiva os lucros dos grandes grupos económicos, coisa que o PS, o PSD, o CDS, diga-se também a Iniciativa Liberal e o Chega, fogem destas nossas propostas. Precisamos de pôr o nosso país a produzir. Nós estamos no distrito de Setúbal, sabemos bem as potencialidades deste distrito, só para dar o exemplo do que é que poderia ser de apoio aos setores produtivos, o que é que podia ser de reindustrialização, de criar riqueza, porque é isso que é necessário, e sim teríamos muito mais condições com justiça fiscal, porque é isso que nós defendemos, com justiça fiscal, mas encontrar os caminhos e as soluções para de facto assegurar este conjunto de direitos. É possível, é preciso que haja vontade política, e os governos que têm estado no país não têm tido essa vontade. E com isto ficamos apenas com 6 minutos até ao final do programa, o que significa 2 minutos para cada um para o último tema, que são as medidas anunciadas pelo Governo para os jovens, a redução do IRS, o apoio no acesso à habitação
e também o alojamento para estudantes que não sejam bolseiros. André Pinotes Batista, o que é que quer destacar quanto a estas medidas? Antes de mais, eu quero usar palavras duras. Este é o maior logro de um anúncio feito pelo governo da AD até ao momento, pela voz da ministra Margarida Balseiro Lopes. Nós estamos a falar aqui de 1.000 milhões de euros de impactos orçamentais, em que vamos desonorar aqueles jovens que mais ganham e não os que menos ganham. Eu quero só ilustrar isto. É a segunda vez em que a atual maioria, que é bastante reduzida, de PSD e AD, ignora o mínimo de existência e anunciam alívios fiscais para quem já não paga impostos. Esta é a primeira nota que eu quero dar. É uma coisa inacreditável. Tem feito capas por todos os jornais, mas depois quero ir um bocadinho mais longe. Nós temos que olhar para estas medidas quando nós abdicamos de receita fiscal, nós abdicamos da possibilidade de responder nas áreas da saúde, da educação, nas áreas sociais todas, enfim. E a quem é que nós estamos a dar estes benefícios? Eu quero que as pessoas tenham noção de quais são os descontos que nós estamos a fazer. Em rendimentos superiores a 5.000 euros, um jovem vai poupar cerca de 1.018 euros. Eu vou repetir, para quem ganha 5.000 euros brutos por mês, há uma poupança de 1.018 euros. Mas para quem ganha 1.000 euros por mês, a poupança é de 54 euros. Eu vou repetir, são 54,67 euros a comparar com 1.018 euros de poupança. Portanto, é importante que as pessoas tenham noção que este esforço de 1.000 milhões de euros que são subtraídos da nossa receita, e que por sua vez não podem ser aplicadas nos tais serviços públicos que a AD tanto criticava o funcionamento e que carecem de melhor gestão, mas também de mais investimento, coisa que se tinha praticado nos governos do PS, estamos a obrigar os portugueses a fazerem um colossal esforço fiscal que tenham em atenção disto. 75% dos jovens, infelizmente, e este é que é o problema capital, eu discuti isto com o Bruno Dias várias vezes, tenho a certeza que a Paula Santos também estará de acordo com André isto. Pinotes Os nossos jovens ganham muito pouco. Agora, para terminar, termino só com isto. 75% dos nossos jovens ganham cerca de 1.000 euros ou menos. E os descontos, estes 1.000 milhões de euros, estão a ser aplicados para pessoas que ganham 4 e 5.000 euros por mês. E eu pergunto, será justo para os jovens? Será justo para o todo da população portuguesa? Não é? Podemos começar por perguntar isso já a Paulo Edson Cunha. Paulo. Bem, o que me apraz dizer aqui desta vez, estamos novamente na mesma situação. Mais uma vez um bom anúncio do PSD, mais uma vez um bom anúncio do Governo e mais uma vez os partidos da oposição a quererem denegrir aquilo que é uma proposta que não conseguiu ser apresentada pelos próprios, porque a grande verdade é esta. Quando se trata de uma diminuição, nós podemos discutir se a diminuição é grande ou se é pequena. Mas estamos a falar de uma diminuição e estamos a falar de questões absolutamente essenciais naquilo que é a retenção de jovens no nosso país. E há aqui uma questão que também já aqui foi dita. Há aqui uma grande preocupação, talvez a maior preocupação que exista neste momento, é a retenção de quadros qualificados. E a retenção de quadros qualificados faz-se essencialmente desta forma. Porque a grande verdade é que estes são os quadros qualificados, são aqueles que têm a maior apetência que nós estamos a criar, que as nossas universidades estão a criar, que os nossos impostos, direto ou indiretamente, estão a pagar, e são esses ativos que o nosso país precisa, que neste momento estão a ir para outros países, muitas vezes por uma carga fiscal completamente desadequada. Por outro lado, nós temos aqui um conjunto, eu sei que temos muito pouco tempo, mas temos aqui um conjunto de medidas essenciais, porque esta retenção dos jovens não se dão só por via do ordenado, não se dão só por via do desconto do IRS. Dão-se, por exemplo, quando um jovem quer comprar uma casa, pelos incentivos que aqui estão a ser dados. Em termos de IMT e em termos de imposto de selo, nós estamos a falar de descontos bastante significativos. Por outro lado, também naquilo que é a retenção de jovens, em termos de faculdades, que muitas vezes que nós sabemos que as grandes dificuldades em termos de alojamento para os jovens, que neste momento também é uma preocupação deste governo. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações absolutamente transversais. Nós não estamos só a falar de um tema. Por outro lado, nós estamos aqui, vem aqui o André fazer este tipo de contas. Mas a grande verdade é que estas contas, como em quaisquer outras, normalmente são proporcionais relativamente àquilo que são os ordenados das pessoas. É evidente que quando os ordenados são maiores, em termos percentuais,
Mas não tem que ser, Paulo, é uma opção política. Pode ser a mesma, mas o valor terá que ser muito mais significativo. Mas é uma opção política, Paulo, não é um fado, não é uma obrigação. Peço desculpa, André Pinotes Batista e Paulo Cunha, temos que passar para a Paula Santos, já temos aqui 2 minutos e já vamos ultrapassar um pouco o tempo do programa. Paula Santos, como é que olha para este conjunto de medidas de apoio aos jovens? Este conjunto de medidas anunciadas pelo Governo passam ao lado daqueles que são os problemas prementes sentidos pelos jovens no nosso país. E queria dizê-lo pelo seguinte: salários. Mais uma vez, não há uma palavra sobre o aumento dos salários no nosso país, que esta é uma questão central e de urgência para que os jovens possam ter melhores condições de vida, possam ter uma perspectiva de futuro no nosso país. É aumentando os salários de forma significativa. Este anúncio do Governo, aquilo a que designou de IRS jovem, quando a maioria dos jovens no nosso país, o seu salário é até 1.000 euros, está-se mesmo a ver quem é que vai favorecer. Muitos dos jovens com salários até 1.000 euros nem sequer pagam IRS pelo seu salário ser baixo, portanto vão continuar exatamente com um salário baixo. Isto vai favorecer aqueles que têm salários muito altos. Ora, não é isso que é necessário no nosso país. Aquilo que é necessário é de facto aumentar de forma significativa os salários. Também na habitação continua a não haver uma resposta para baixar o preço das rendas. É isso que é necessário para que haja de facto habitação pública disponível a diversas camadas da nossa população. Não é empurrar, neste caso concreto, os jovens para o endividamento, para o empréstimo, sempre nesta lógica do incentivo e da promoção da especulação. Ora, na nossa opinião, não é com estas medidas que se vai resolver os problemas sentidos pelos jovens no nosso país, nem é com estas medidas que se vai impedir que os jovens vão procurar melhores condições de vida noutros países. E com isto terminamos por hoje. Agradeço Paula Santos, André Pinotes Batista e Paulo Edson Cunha. Voltaremos certamente a este tema no futuro e voltamos também de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.